possível, da forma mais poderosa possível. Vocês sabem por quê? Porque passe o tempo, passem as lutas, passem as enfermidades, a igreja estará sempre de pé. Nesse instante eu quero convidar você a orar comigo, certo? Nesse momento com força, sabe, baixa a tua cabeça nesse momento e declara nesse instante que esse novo tempo será o melhor tempo das nossas vidas, que essa nova estação será a melhor estação. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Senhor amado, nós declaramos essa noite, Pai, que águas se moverão nesse lugar, Deus, que a partir de agora, Deus, esse lugar, Pai amado, será cada vez mais vivo, mais cheio, mais forte, Pai amado, porque a Tua presença, Pai amado, está aqui, e nós sabemos que a glória da segunda casa é muito maior. Vamos louvar o Senhor essa noite, igreja.
Se abrem e
ti, Jesus, meu rei. Eu não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Feche seus olhos, se concentra nos céus agora. Se concentra no amor de Deus, na graça dele, que está aqui nesse lugar. Não se importe com quem está do seu lado. Apenas adore com todo o seu ser, com todo o teu coração, porque é para Ele, somente para Ele. Cante assim, ó. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços eu meu descanso. Cante bem alto pra Ele, bem alto. Em teus braços eu meu descanso. Só nos braços dele é o nosso descanso. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca, nunca, nunca me deixou, nunca me deixa e não me deixará.
no Senhor, toda a sua ansiedade. Entrega tudo a Ele. Tudo que te aflige, entrega a Ele. Pois Ele é o teu Pai. Ele é o teu ajudador. Ele vai cuidar de todo o resto, mas só confia nele. Eu sei que muitas vezes dói. Muitas vezes a gente tem medo de confiar em algo que a gente nunca viu. Mas saiba que Ele é o autor e o consumador da tua fé. Então lança toda a sua fé nele. Joga tudo pra Ele. Ele vai cuidar de tudo. Em nome de Jesus. Cante assim, ó. Cante bem alto. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio de novo em tuas Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, eu não sei você, mas essa noite foi uma noite de transformação. Não só porque nós estamos passando por uma época difícil, mas porque pessoas decidiram começar esse novo tempo como um real novo tempo em Deus. Obrigado, louvor. Obrigado, Mirella. Obrigado, gente. Vocês foram demais. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês podem sentar. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Estão realmente animados com esse novo tempo? É lindo ver a igreja, por mais que seja com poucas cadeiras lotadas. É sempre lindo ver isso, sabe? Então, esse momento é um momento de nós adorarmos, continuarmos adorando a Deus, sabe, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E essa noite nós temos uma pessoa muito especial. Eu tenho certeza que para vocês, mas para mim é a minha noiva Mohana. Ela vai estar trazendo essa mensagem. Que Deus abençoe a vida dela. Amém, queridos, boa noite. Que alegria estar em casa e agora de forma presencial, né? Eu não sei vocês, mas o meu coração hoje acordou de manhã assim, apertado de tanta alegria que eu tava. E eu vim falar um pouco para vocês sobre generosidade, certo? Se você tiver aí com sua Bíblia ou com a Bíblia no seu celular, abra em Atos 20, versículo 35, por gentileza. Todo mundo achou? Amém? E diz assim o versículo 35 de Atos 20. E em tudo tenho mostrado a vocês que, com o nosso trabalho árduo, podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus que dizia: a maior bênção em dar do que em receber. O significado no dicionário da palavra generosidade significa virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. E é exatamente isso que fala o versículo que nós lemos. Nós trabalhamos para suprir as nossas necessidades, correto? Para pagar nossas contas, para sustentar nossos filhos, nossa família, não é isso? E a generosidade é exatamente quando nós tiramos as nossas necessidades do centro e colocamos a necessidade do nosso próximo, certo? E nós, como igreja, como comunidade e igreja, nós exercemos a generosidade dentro do meio que nós estamos inseridos, dentro da nossa sociedade. E você pode
auxiliar nisso, pode exercer também a sua generosidade através da sua oferta, que é uma das formas de ser generoso, e através também do seu dízimo, que além de ser uma generosidade, é também um mandamento. E hoje eu quero motivar você a ofertar e dizimar com generosidade, com o coração realmente aberto a uma nova cultura de generosidade, certo? Então, oferte com generosidade. Que alegria é poder dizimar e ofertar na casa do nosso Senhor com generosidade. Né, queridos? Vamos orar bem rapidinho. Paizinho, muito obrigada, Pai amado, pela oportunidade que nós tivemos hoje, Paizinho querido, de exercer a nossa generosidade, Pai amado, e a nossa obediência a Ti, Jesus. Pai querido, na Tua palavra diz que não é a oferta que santifica o altar, Deus, mas o altar que santifica a oferta, Paizinho. Então, que essa oferta seja santificada agora, Paizinho amado, e que o Senhor enche de bênção, Paizinho, a vida de toda essa congregação. Abençoando as famílias, Paizinho, que estão necessitadas agora, em nome de Jesus, Paizinho. Muito obrigado. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16. Na carta de Paulo à igreja de Roma. Eu vou tentar ser bem sucinto, ser bem rápido. O nosso tempo é curto e eu tenho mania de falar demais. E aí eu às vezes tento controlar, não consigo, é uma loucura. É eu brigando comigo mesmo. É muito difícil me domar. Às vezes eu perco a batalha para mim mesmo e acabo falando muito. Romanos capítulo 16, versículo 1 em diante. Eu quero trabalhar com você hoje o tema, a dinâmica da igreja de Jesus Cristo. Esse é o nosso tema. É um texto um pouco longo, mas eu não vou lê-lo todo. Eu vou ler os 2 primeiros versículos e os 2 últimos versículos. Tá certo? Para a gente ter uma dimensão do que foi escrito por Paulo nesse capítulo 16, do 1 ao 15, eu vou ler o 1 e o 2, tá certo? E os outros últimos 2, que é o 14 e o 15. Quem achou diz glória. Eu estava com saudade de dizer isso. Também, muita saudade, aleluia. Está escrito assim: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também.
Mando saudações a Priscila e Áquila, o seu marido. Vamos lá para os últimos versículos. Saudações aos irmãos Assíncrito, Franjote, Hermes, Pátropas, Hermas e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Quando Paulo fala isso nesse capítulo, do 1 ao 15, ele nos apresenta três características da igreja de Jesus Cristo naquele tempo e no tempo de hoje. Eu quero hoje à noite aproveitar para você e desmistificar uma coisa que as pessoas fazem muito, os pregadores fazem muito, está melhorando hoje, mas ainda fazem muito ainda. Eu quero desmistificar a perfeição da igreja primitiva. A igreja primitiva não era perfeita. A igreja primitiva tinha os mesmos defeitos que nós temos hoje. Não é diferente. Por quê? Porque era feito por pessoas imperfeitas. E nós não podemos requerer perfeição daquilo que é imperfeito, inclusive nós. Não é? Eu não posso requerer santidade ou perfeição de alguém se eu sou pecador e sou imperfeito. Então não posso requerer isso de ninguém, a não ser que eu esteja fazendo isso, e mesmo tentando fazer isso, eu vou continuar imperfeito e vou continuar pecador. Então vamos desmistificar isso. A igreja primitiva era uma igreja poderosíssima, é bem verdade, mas era igual a essa aqui, cheia de problemas. Obrigado. Cheia de problemas. Então, quando Paulo escreve isso aos romanos, ele estava também preso, e aí ele escreve uma carta, e nessa carta, nesse capítulo em especial, ele mostra para nós três características da igreja, ou três dinâmicas da igreja. E eu quero trazer para você essa noite a primeira, que a igreja se caracteriza por sua unidade. Uma das características da igreja é unidade. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que é todo mundo imperfeito. É todo mundo imperfeito. Mas mesmo nessa imperfeição, nessa diversidade, também há unidade. Pode ter unidade, queridos. E aí a carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12 e 13, diz isso para nós, nos mostra de uma forma muito clara que a unidade é uma característica da igreja de Jesus Cristo. Cristo é como um corpo, diz o texto, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Queridos, nós somos uma igreja que tem muita diversidade de raça, diversidade de idade, de pensamento, de cultura. Nós somos uma igreja muito eclética, podemos dizer assim. Mas mesmo sendo essa igreja com muitas características diferentes, nós podemos caminhar com unidade, com um só propósito. Porque eu creio que o seu motivo de estar aqui esta noite não foi para ver o pastor Aurélio pregar, porque ele é ruim disso, mas é porque você veio adorar a Cristo, amém? Você veio celebrar a Jesus Cristo hoje à noite, amém?
você vai celebrar a Jesus Cristo. Então todos nós que estamos aqui esta noite, estamos com um só propósito. Mesmo sendo nós diferentes, nós temos um só propósito essa noite, que é o de adorar e celebrar o nome daquele que é digno de toda honra, glória, poder e majestade. Jesus Cristo é o nome dele. Aleluia. Então Paulo fala sobre isso de forma diferente, tanto na carta aos Romanos, como na carta aos Coríntios. Ele fala de unidade, queridos. Mesmo porque nós não podemos caminhar para lugares diferentes, por caminhos diferentes. Nós não podemos entrar por portas diferentes, porque só há um caminho que leva aos céus, só há uma porta aberta em direção aos céus, só há um Senhor que está nos esperando nos céus, só há um Deus Criador, só há uma só fé, um só batismo e uma só noiva. Não podemos caminhar a revelia disso aqui. Mesmo porque, se nós não caminhamos em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus e a sua igreja, nós não somos cristãos. Escute isso. Se nós não caminhamos com Deus, caminhamos em comunhão com Cristo e com sua igreja, quem é a igreja diz amém. Se nós não andamos em comunhão um com o outro, nós não podemos ser chamados cristãos. Isso é verdade. É meio duro de ouvir, de falar, mas é uma verdade. Porque nós somos um só corpo, queridos. Eu nunca vi o coração rejeitar o fígado. Eu nunca vi o baço reclamar do pâncreas. Eu nunca vi. Eu nunca vi meu Deus, o rim esquerdo brigar com o rim direito. Trabalha menos, filtra menos. Eu nunca vi isso acontecer. Mas por quê? Porque eles trabalham com um só propósito, queridos. São dois, mas é um só propósito. Dois pulmões, um só propósito. Aleluias. Então nós podemos caminhar com um propósito só, mesmo tendo diversidade de pensamento. Essa diversidade de pensamento não deve provocar em nós ranhuras, rachaduras, como disse o nosso, que pregação hoje à tarde, do nosso irmão Juliardi. Não pode produzir em nós rachaduras, queridos. Só porque eu penso diferente, eu sou diferente, eu ando diferente, isso não deve promover em mim ranhuras com meu irmão. Sabe por quê? Porque ele é um comigo em Cristo. Aleluia. Se ele não é um com você em Cristo, quem será? Não é? Se o meu irmão ele não é um, se o Irã não é um comigo em Cristo, quem vai ser? Não é? Então Paulo fala dessa unidade. A unidade é uma das características da igreja de Jesus Cristo, querido. De Jesus Cristo, a igreja. E como você respondeu há pouco, você é essa igreja. Amém? Então é muito incrível isso. A unidade faz parte do caminhar com Jesus. E eu quero incentivar você hoje à noite a caminhar na unidade do Espírito Santo com o seu irmão, com a sua igreja e com Jesus Cristo, para que as pessoas possam ver Cristo em você. Aleluia! Glória a Deus. Isso é muito incrível. Deus está nos ensinando algo novo nesse tempo, queridos. Estamos vivendo um tempo de novidades. Muita coisa está mudando e muita coisa vai continuar mudando. E as mudanças serão muitas vezes drásticas, algumas traumáticas para outras pessoas. Mas assim é a revolução, não é? Se uma revolução não trouxer trauma para alguém, essa não é revolução, querido. É rebelião. Se a revolução não trouxer dor, não trouxer divisão, não trouxer separação, querido, se ela não trouxer para mim uma evolução, a evolução não me evoluir, isso não é evolução, querido, é rebelião. Porque a revolução traz melhorias para quem está na revolução, está se evoluindo. Então, se isso não acontece, não é revolução, é rebelião.
É muito importante entender isso, querido. A unidade do corpo de Cristo. Imagina, querido, nós, toda a igreja de Rio Grande do Norte, de mãos dadas, entrando na glória. Oh. Todo mundo de mão dada. Oh, Jesus. Entrando nas portas celestiais, vislumbrando o sol da justiça. Oh, aleluia. Sabendo que ali você vai adorá-lo eternamente, para sempre. Aleluia, amém. Que isso é para poucos. Isso é para poucos, queridos. Eu quero crer que você está no meio desses poucos, amém, queridos. Unidade é uma característica da igreja de Jesus Cristo. Mas Paulo continua nos apresentando alguma coisa, algo mais. E a segunda coisa, a segunda característica da igreja cristã que Paulo nos apresenta é a sua diversidade. Sua diversidade. Você olha daqui, olhando daqui para aí, há muita diversidade aqui dentro, queridos. Olhando daqui para aí, eu vejo, meu Deus, quanto a minha esposa é linda, maravilhosa, mas ela é diferente de mim. É linda, maravilhosa. Eu também sou, mas ela é diferente de mim. Deixa eu sonhar, queridos. Não é? Há muita diversidade aqui, queridos. E Paulo fala dessa igreja que uma das características dela é diversidade. Uns oram em pé, outros oram sentados, de joelho. Alguns oram deitados. Alguns oram andando, correndo, caminhando. Alguns adoram no banheiro. Outros adoram dirigindo, surfando. Outros adoram lavando os pratos, lavando roupa no tanque. Há muitas maneiras de adorar. Isso é diversidade, querido. Isso aqui é diversidade. Há muitos que pregam gritando como eu. Outros pregam mais mansos como Juliardi. Não é? Outros pegam parado, feito um toco enterrado. Eu não me aquieto no púlpito. Isso é diversidade. Há igrejas mais empolgantes, há igrejas mais calmas, mais quietas, moderadas, há igrejas mais radicais, há igrejas mais liberais, há pessoas que pregam no trem, pessoas que pregam no ônibus, pessoas que pregam na rodoviária, nos guetos, nas favelas, nas ruas, há pessoas que pregam. Isso é diversidade. A igreja de Jesus Cristo tem diversidade nela, e Paulo fala sobre isso no texto que nós lemos. 1 Coríntios, capítulo 12 ainda, versículo 14 ao 20, é muito grande o texto. Eu quero só que você anote aí, mas eu vou ler só alguns aqui. E aí diz assim, Paulo aos Coríntios, a mesma coisa diz para Roma, diferente, mas é a mesma coisa. Aí está também diversidade, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do grupo. Se o pé disser, eu não sou mão, então eu não estou fora do corpo, estou fora. Eu queria ser mão. Mas nem por isso o pé deixa de ser corpo. Mas se o ouvido disser, já que eu não sou olho, não sou parte do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, imagina a loucura bizarra que seria andando na rua, só um olhão andando na rua, ou só uma orelha andando na rua assim. Não, é meio cavernoso o negócio, meio bizarro. Mas não é só isso, queridos.
a diversidade ao ouvido, nariz, boca, olho, mãos, pés, cabeça, cabelos, e tudo isso faz parte de um corpo. A diversidade de membros, mas o corpo é só um. E quem é o cabeça do corpo? Jesus Cristo, queridos. O resto é corpo, só tem um cabeça. E o resto tudo é corpo. Tudo é corpo. E isso é diversidade, queridos. Por que diversidade? Porque Deus entregou dons e habilidades aos homens. Porque se fosse só o olho, Deus enxergaria, Deus teria dado só visão para o olho. Mas Deus deu dons aos homens, dons diversos, dons ministeriais, dons espirituais e habilidades desses dons. A habilidade do Irã não é a habilidade do Alain. Mas também os defeitos do Irã não são os defeitos do Alain. Diversidade, queridos. Quem é perfeito que diz amém? Entendeu? Não há perfeito sobre a terra, só havia um, e assim mesmo o homem matou ele, e ele agora está onde? À destra do Pai, intercedendo por quem? Pelo homem que o matou. E era perfeito, queridos. Você já tentou passar meia hora sentado num cara que se acha perfeito? Tentou passar? Eu não aguento. Eu dá logo um comichão no corpo, dá logo assim uma coceira. Eu fico logo agoniado, com vontade de me levantar, dar tchau e bênção e ir embora. Porque não é perfeito, queridos, nem ele. Se achando, nem ele é. A diversidade de pensamentos, a diversidade de cultura, a diversidade de condição social, a diversidade de raças, diversidade, queridos. Mas é mesmo nessa diversidade da igreja, essa igreja foi justificada por um só homem, que derramou seu sangue por essa igreja, e a justificou diante de Deus, a tornou perfeita por causa do sangue. Nós só somos perfeitos por causa do sangue, querido. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê perfeição de alguma forma, não porque eu sou, mas porque o sangue de Jesus nos justificou diante do Pai. É só por isso. De outra maneira não há perfeição, queridos. Então Paulo fala da diversidade de dons, diversidade de habilidades. Ele fala dessa diversidade. E a terceira coisa que Paulo fala, a terceira característica da igreja é a sua mutualidade. A sua mutualidade. 1 Coríntios ainda, capítulo 12, versículo 21 a 26. 1 Coríntios 12, 21 e 26 diz assim: portanto o olho não pode deixar dizer para a mão, eu não preciso de você, mão. O olho não pode dizer isso. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês, pés. O fato é que as partes do corpo parecem ser a mais fraca, são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo, não existe, querido. Deste modo, não existe divisão no corpo,
mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uns pelas outras. A mão ajuda o pé ajuda o ouvido ajuda o nariz e assim por diante, queridos. O pé ajuda a mão ajuda o pé. É assim por diante. Aí nessa mutualidade eu me lembro de uma coisa. Na cena de um filme, esse filme é antigo, eu já falei muito dele aqui. Aqui eu acho que ninguém assistiu, só eu mesmo, que eu acho que só eu assisti, porque é do meu tempo, não faz muito tempo, né? Alguns anos atrás só. Kunta Kinte, o nome do filme, quem lembra, que assistiu? Ninguém, querido, só eu. Aleluia. Não é? Ninguém assistiu esse filme, só eu, passou só para mim, parece. Não é? Vieram só para mim o filme. Eu assistindo o filme, esse filme fala de um escravo que foi pego na África, foi trazido para os Estados Unidos, e era um escravo muito forte, muito arredio, muito forte de verdade, muito rápido, corria muito, tinha muita saúde, dava muito trabalho a seu senhor, muito trabalho. Toda vez que fugia, o seu senhor despendia de muito dinheiro e muito tempo para buscá-lo, que dava trabalho de verdade, corria muito, se escondia bem, era liso. Esse Kunta Kinte fugiu uma vez, eu acho que foi essa última vez que ele fugiu. Aí seu dono teve uma ideia: eu vou tirar uma parte do corpo dele, que ele não poderá correr mais. E aí conseguiram capturar o Kunta Kinte, trouxeram o escravo de volta para a fazenda, e lá os capatazes, aqueles caras que vão capturar os escravos, trazeram de volta, trouxeram para o senhor da fazenda lá, e entregaram a ele, amarraram o Kunta Kinte no tronco lá, e arrancaram os 2 polegares dele, os 2 dos pés, os 2 dedões dos pés, arrancaram. Mas isso é moleza, só os 2 dedões do pé, isso é fácil, vai continuar correndo. Conversa, querido. Porque esses 2 dedões do pé é que equilibra o nosso corpo. É ele que segura. Todo o peso está nele. Todo o peso está nele. Quando tirou os 2 dedões do pé do Kunta Kinte, ele não tinha mais equilíbrio para correr. Nunca mais Kunta Kinte fugiu. Queridos, a parte do nosso corpo que tem muito mais qualidades do que nós pensamos ou imaginamos. Isso não faz dele especial, faz dele habilidoso, não especial. Você é parte especial no reino de Deus, no corpo de Cristo. Você é como o dedão do pé. Você é essencial para o crescimento, para que ele corra longe, que ele vá longe buscar pessoas. Você é essencial, fundamental para que o corpo tenha equilíbrio. Você é fundamental, você é um dedão do pé, podemos dizer assim. Mas sem os dedões do pé, o corpo não tem equilíbrio, queridos. Não pode correr, fica cambaleando. Por isso, toda parte do corpo é fundamental no reino de Deus. A irmã da recepção, os irmãos da recepção, não são menos importantes do que o pastor dessa igreja. Eles são tão importantes quanto. O irmão que varre a igreja, que cuida das cadeiras, limpa com carinho, ele não é menor do que o pastor dessa igreja. Ele é tão importante quanto. Sabe por quê? Porque ele é parte fundamental do corpo de Cristo. É fundamental. Então aqui não há melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Porque quando Deus olha para a igreja dele, ele olha como se ela fosse uma folha de vidro, linear, igual,
sem protuberância nenhuma, sem nada, lisa. Todo mundo é igual no reino de Deus. Todo mundo é igual. Não tem maior, melhor, mais bonito, mais santo, mais pecador. No reino de Deus somos todos iguais. Todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue. Aleluia. O mesmo Deus que morreu por mim, o mesmo Senhor Cristo que morreu por mim, é o mesmo que morreu por você. É o mesmo Deus. O mesmo Espírito que habita em mim, é o mesmo Espírito que habita em você. Não há dois Espíritos em você, só tem um, eu creio. E esse Espírito é o Espírito Santo do nosso Deus. Então Ele nos nivela, Ele nos faz iguais. Há uma mutualidade no corpo de Cristo. Todos nós temos a nossa especialidade, habilidade. Todos nós temos a nossa propriedade. Todos nós temos a nossa função dentro do corpo de Cristo. Todos nós temos. Mas pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu já tentei, já orei e Deus não me diz nada. Pastor, me ajuda, eu não posso lhe ajudar. A ajuda que eu lhe dou é fazendo uma pergunta a você. Qual é a pergunta que eu lhe faço? Quando você vem com essa pergunta para mim, eu lhe respondo com outra pergunta. Qual é a pergunta? É essa. O que que você mais gosta de fazer no reino de Deus? Ah, pastor, eu gosto de varrer a igreja. Eu gosto de limpar as cadeiras. Seu ministério é esse. Seu dom é esse. Ah, pastor, eu gosto de tocar. Pastor, meu coração arde para pregar. Se esmere, estude. Está aí o seu dom. Ah, pastor, eu não posso ver ninguém na rua sofrendo. Meu coração dilacera, minha alma se rasga. Eu tenho vontade de dar tudo que eu tenho para... Está aí o seu dom, querido. Socorro, misericórdia. Esse é o seu dom. E você tem, querido, você tem o seu lugar no corpo de Cristo. Há uma mutualidade no corpo de Cristo. Quando Paulo fala isso, ele fala com propriedade. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar essa palavra. Na dinâmica da vida da igreja de Jesus Cristo, os relacionamentos são vitais. Quando a unidade é vivenciada, cumpre-se o desejo do filho, o cabeça. Quando a unidade é evidenciada no reino, na casa, na igreja de Jesus Cristo, cumpre-se nessa igreja o desejo de Jesus, o Filho. João 17, 21 diz: e peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, és unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviou. Se eu não tenho unidade no corpo de Cristo, eu não creio que Deus enviou Jesus, querido. Ah, pastor, você está com heresia. Não, estou não. Porque se a unidade evidencia o desejo do Pai, do Filho, e o desejo do Filho é ser um com o Pai, não é? Se eu não sou unido, se eu não tenho unidade com meu irmão, se eu não sou um com meu irmão, então eu não creio que Deus enviou ele, querido. Eu não creio que Deus enviou Jesus. Por quê? Porque eu não tenho unidade com o Irã. Eu não sou um com ele em Jesus Cristo, nem ele é comigo em Jesus Cristo. Se eu não sou um com ele, eu não creio que Deus me enviou, que Deus enviou Jesus. Eu não creio. Porque a unidade evidencia o desejo do Filho. E qual o desejo do Filho? Que ele e o Pai sejam um. Segundo, quando a diversidade é vivenciada, evidencia a multiforme sabedoria do Pai. Efésios 3:10 diz assim: e isso aconteceu a fim de que agora as autoridades e os poderes angelicais do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Diversidade. A diversidade é a sabedoria de Deus sendo evidenciada nessa igreja.
A diversidade que tem nessa igreja é a sabedoria de Deus sendo evidenciada aqui dentro, querido. A sabedoria do Pai sendo evidenciada aqui dentro. Terceiro, quando a mutualidade é vivenciada, percebe-se o agir do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:11 diz: porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Mutualidade. Quando a mutualidade é evidenciada, percebe-se que o Espírito Santo está agindo na igreja. Diversos dons. Dons espirituais, dons ministeriais, habilidades. Quando isso acontece dentro da igreja, queridos, isso é a evidência que o Espírito Santo está agindo nela. A evidência do Espírito Santo está em conformidade com o Pai e com o Filho. Unidade, diversidade e mutualidade. 3 características da igreja de Jesus Cristo.